Bom, eu me chamo João Vitor Gomes Vieira e venho apresentar meu trabalho de Machine Learning. Eu afirmo que declaro a publicação desse vídeo e meu trabalho é intitulado Dart-S Framework para séries temporais. Antes de eu apresentar o framework em si, eu acho interessante a gente entender o que seria uma série temporal. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o aumento do número de passageiros transportados ao longo do tempo. E vamos lá, o que é uma série temporal? Uma série temporal nada mais é do que uma sequência de registros observada ao longo do tempo, onde a ordem importa. O que significa isso? O registro atual depende do anterior, que depende do anterior excessivamente. E esse registro, se for feito em dias, eles precisam ser registrados todos os dias. Se for em meses, precisa ter todos os meses. Então, é necessário essa sequência cronológica. E a série temporal ela possui três componentes principais, que é a tendência, a sazonalidade e ruído. Para demonstrar isso aí, eu separei meu dado, decompus em tendência, sazonalidade e ruído. Aqui a gente tem os dados originais, aqui já a demonstração da tendência, que a gente pode observar que tem uma tendência de crescimento. Aqui a sazonalidade, a gente pode observar determinados picos. Mas o que é sazonalidade? Sazonalidade nada mais é do que eventos que ocorrem de forma cíclicas. Por exemplo, no Natal, para determinado produto, sempre existe um crescimento alto. Então, existe um crescimento cíclico a cada 12 meses sobre aquele produto. Então, essa é a sazonalidade. Que a gente tem a tendência de crescimento, a sazonalidade, que a gente tem picos regulares, como pode ser observado ao longo do tempo. Então, existe uma sazonalidade nessa base de dados que está sendo analisado aqui. E aqui são os ruídos, que não são explicados nem pela tendência, nem pela sazonalidade. Mas existe um seguinte ponto. Modelos clássicos de séries temporais exigem que as tendências, sazonalidade, a onda em si seja estacionária. O que seria onda estacionária? Onda estacionária é aquela que possui média e variância e autocorrelação não alterada ao longo do tempo, como por exemplo aqui a sazonalidade. A gente pode observar que ela tem um comportamento que se repete ao longo do tempo e não existe tanta variação quanto a tendência aqui. Mas sim, como que a gente pode, por exemplo, transformar aquela onda lá da tendência em estacionária? Existem técnicas de diferenciação, ou seja, eu pego o valor atual e subtraio o anterior. Existem transformações de logaritmo para remover essa variação, estabilizar. Caso a onda sazonal fosse também não estacionária, a gente também tem métricas, técnicas. E aqui eu tenho uma imagem que ilustra a diferença entre uma onda estacionária para uma não estacionária. Aqui existe um crescimento, amplitude varia, aqui o período também varia, mas uma onda estacionária não, ela tende a ser padronizada ao longo do tempo, como esse exemplo aqui da sazonalidade. Sim, mas qual a diferença de uma série temporal para uma regressão linear? A grande diferença é que a regressão linear ela apenas interpola. Ela só dá um valor daquilo que você já passou para ela. Ela tem ali naquela base de dados. Enquanto a série temporal não. Ela extrapola. Por exemplo, eu passei a produção de vendas ao longo de 10 anos. Ela pode retornar um valor que não está naquela base de dados. Por exemplo, minha média foi 2 milhões de vendas. Mas ela pode chegar a dizer que o próximo mês vai ser 10 milhões, enquanto a série temporal clássica não. Ela só vai dizer, vai ser um valor entre o que você já tem. Ela vai pegar a relação entre as variáveis independentes e estimar esse valor. Enquanto a série temporal não, ela pode extrapolar. E outra coisa, a questão é que as observações são dependentes do tempo da série temporal. Ou seja, eu preciso registrar hoje, amanhã, ou nesse mês, no próximo mês, de forma sequencial. E é obrigatório. Se houver uma falta de dado, o modelo de série temporal já não consegue nem sequer executar. Precisaria ser feito outro trabalho de ciência de dados para que fosse possível. Mas a grande exigência de séries temporais é que
existe essa sequência ao longo do tempo. E outra questão é que essa temporal trabalha com tendência e sazonalidade, enquanto a regressão linear clássica não, ela é apenas a relação das variáveis independentes. E agora já falando um pouco sobre o DartS, o DartS ele possibilita que você utilize diferentes modelos, tanto de regressão linear, é, é, sistemas temporais, séries temporais clássicos, de machine learning e deep learning. Por exemplo, tem ARIMA, XBurst, enfim, ele traz essa gama de modelos para que você possa testar de forma muito prática. E é justamente isso que é o diferencial do DartS. Ele possibilita que você use a mesma base de dados para diferentes modelos, é, traz uma flexibilidade muito grande e você apenas consegue testar utilizando fit e predict de uma forma unificada para todo tipo de modelo que você precisar ser testado. Aqui eu tenho um exemplo que foi fornecido pelo próprio DartS. É, essa base de dados, como o DartS não somente fornece os modelos de machine learning para que você, de forma unificada, ele também fornece base de dados já no formato time series, que é o exigido pelo DartS, qualquer modelo de série temporal. E então você consegue realizar diversos testes sem precisar ir atrás de bases de dados externas ou fazer transformações em ciência de dados, pegar uma base de dados que não é time series, transformar para time series, enfim, ele já traz isso de forma bem prática, você consegue extrair, é, executar diferentes bases de dados de forma muito simples. Aqui tem uma base de dados, número de passageiros ao longo do tempo, e ele utiliza um modelo clássico de séries temporais, que é o exponencial smooth, de forma sem nenhum hiperparâmetro de variação, é o default mesmo. E como eu disse, ele apenas utiliza fit e o predict e já consegue extrair o, a predição. Então, de forma bem simples, eu trabalho com o DartS. Além dos modelos de base de dados, o DartS também fornece métricas para que você possa comparar seus modelos, o resultado do modelo, enfim. Aqui eu trouxe três métricas que eu vou utilizar na demonstração, que é o RMSE, que ele penaliza mais os erros, tem o MAE, que é o erro médio absoluto, e tem um MAP que não é necessário nesse nosso exemplo, porque a gente vai utilizar a mesma base de dados, mas caso fosse diferente, existisse diferença entre as escalas, é uma métrica mais interessante do que MAE, mas enfim, a gente vai utilizar as três aqui para exemplo didático. E como eu disse, o DartS fornece uma gama de bases de dados. E a base de dados que eu vou utilizar é exatamente uma fornecida pelo próprio DartS. Ela já vem em formato da time series, ou seja, os índices são datas. E aqui eu tenho a instalação do DartS pelo Google Colab, a importação de algumas bibliotecas, o carregamento da base de dados e aqui a plotagem dos dados em forma de gráfico. Aqui a gente já pode observar que existe sazonalidade, os picos são muito regulares, e existe também uma certa tendência. Então a gente já consegue observar que essa nossa base de dados, que de fato ela é assim por conta da didática, possui sazonalidade e tendência. Aqui eu realizei a decomposição, né? A gente pode observar uma tendência, a sazonalidade, que também aqui é estacionária, igual exemplo que eu citei acima, e aqui a gente tem um ruído que não é explicado por nenhuma das ambas os componentes. Aqui eu mostrei um pouco do valor dessa base de dados. A gente tem o valor em data, que é o índice, e aqui na verdade é um pandas, mas o time series é basicamente nesse mesmo sentido. Os índices são datas e os valores, o predict, o target
É um valor que a gente está querendo prever, que no caso aqui são números que é a produção de leite ao longo do tempo. A gente separou aqui a base de treino e de validação. Basicamente, o intuito foi meio que pegar 2 anos de observação, porque, por exemplo, no caso 3 anos, porque 3 anos seria 36 observações, porque essa base de dados ela tem registro mensal. Então, a nossa ideia é tentar prever os 3 próximos anos com esses modelos, tanto de séries temporais, modelos de Deep Learning, Machine Learning, utilizando DartS. Aqui a gente utilizou 4 modelos, que foi o Exponencial Smooth, o ARIMA, o TCN, que é um de Deep Learning, e o Linear Regressão, o Regressão Linear. Utilizando as 3 métricas, como eu falei. A grande diferença aqui é que eu fiz um trabalho mais refinado com a ARIMA, porque ele é um modelo muito utilizado em séries temporais. Ele é muito conhecido, né, nessa área, dos modelos mais clássicos. E eu fiz o treinamento dos modelos. Todos vocês podem ver que tem uma instanciação do modelo, o fit e o predict. E é igual para todos, independente se é regressão linear ou deep learning, enfim, é sempre o mesmo modelo. Fit e predict, fit e predict. Instancia o modelo, fit e predict, igual para todos, independente. E aqui a gente tem o resultado desses 4 modelos. Até então, o melhor foi o ARIMA. Ele teve um melhor MAP, RMSE e o MAE. E a gente pode observar que, de fato, o resultado dele foi o melhor entre os modelos. A linha do azul se ajusta melhor no, nos dados reais do que os outros, mas o azul não, o roxo. O azul também foi bem próximo, isso aqui é o Exponencial Smooth, que é um modelo de regressão de séries temporais também. E a regressão linear também teve um excelente resultado, o que não foi o exemplo do TCN, que é o modelo de Deep Learning, mas isso aqui, com isso a gente não pode dizer qual é o melhor modelo, porque eu de fato trabalhei mais com ARIMA, eu peguei hiperparâmetros que são que trazem um resultado melhor para a base de dados, então é um resultado não tão confiável, então não dá para dizer que o ARIMA é o melhor, enfim, vai variar, varia de acordo com a sua base de dados, a quantidade também, porque eu utilizei um modelo de Deep Learning aqui, mas a quantidade de registros que a gente pode observar é muito baixa, tem apenas uns 200 registros. E o modelo de regressão linear, que é de Machine Learning, a gente consegue também melhorar o resultado dele com engenharia de features, como, por exemplo, não ter somente o valor da venda, mas tipo, o valor naquela mesma instância, o valor da venda no dia anterior, do mês anterior. Então a gente aplicar a engenharia de features para aumentar o resultado. Então a gente poderia melhorar mais ainda esse resultado da regressão linear. Outros modelos de machine learning também a gente conseguiria ter um resultado muito próximo aos modelos de séries temporais clássicos, ou até mesmo ter melhores resultados, mas a gente teria que ter esse trabalho de engenharia de features, aplicar várias legs, aplicar logaritmo também, ou seja, exigiria um processo de ciência de dados maior, mas também é possível ter bons resultados com o modelo de machine learning, assim como de séries temporais. Sim, mas como eu consegui encontrar os melhores hiperparâmetros para o modelo ARIMA? Basicamente, a gente tem esses hiperparâmetros aqui que a gente pode passar para o modelo. Se o caso tiver sazonalidade, a gente utiliza o SARIMA, ou se não houver, a gente utiliza apenas o ARIMA, ou a gente pode utilizar os dois juntos, que foi o meu caso. Utilizei tanto a parte não sazonal como a sazonal. Aqui é apenas
o ARIMA e aqui o SARIMA. Então a gente pode, né, mesclar esses dois modelos para ter o melhor resultado. Basicamente, essa primeira parte aqui é para a gente tornar a onda de tendência estacionária. E essa segunda é para a parte da sazonalidade. E com isso a gente vai tentando até encontrar algo sazonal. Esse desenho menor diz a quantidade de vezes que a gente faz a, a decomposição não, a diferenciação da tendência, e aqui a quantidade de vezes da tendência, diferenciação da sazonalidade. Essa outra métrica indica quais são os períodos de sazonalidade, e aqui no meu caso eu coloquei que é a cada 12 meses. Então, a gente explica para o modelo como ocorre a sazonalidade, o quanto a gente vai ter que fazer diferenciação para que esteja essa estacionária, e a partir disso, ao enviar uma onda estacionária para ele, ele consegue prever de forma muito interessante os resultados das previsões futuras. Por quê? Porque eu passei a onda estacionária, que é a que ele exige para trabalhar, e também indiquei para ele em quais momentos vão ocorrer esses picos, o quanto eu vou precisar diferenciar para transformar em estacionária e etc. Aqui eu fiz primeiramente observando o gráfico ACF e o PACF. Por exemplo, por que a diferenciação da tendência é apenas um? Porque o decaimento é muito lento. Então, a gente começa inicialmente achando comum, mas se não tivesse um resultado que a gente não conseguisse encontrar essa estacionalidade, a gente poderia aumentar. Mas eu testei inicialmente com um porque existe uma tendência aqui muito, muito forte e a queda é muito, 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 e o aumento também é muito próximo. Então, coloquei a diferenciação para tendência como um. E para a sazonalidade também eu deixei como um, porque a gente pode observar que tem picos a cada 12 meses. E outra coisa também que indica que essa onda não é estacionária é essa quantidade de valores aqui no gráfico PACF, essas várias lags fora dessa margem cinza. Então a gente aqui tem toda certeza que essa onda não é estacionária, apenas comprovando mais uma vez, porque a gente já viu o gráfico lá em cima da decomposição e realmente não é estacionária. Sim, eu disse que para deixar a onda estacionária eu fazia a diferenciação de apenas um na sazonalidade e a diferença de apenas uma na tendência teria uma onda estacionária. Mas cadê a prova? Bom, aqui eu faço essa diferenciação para remover a tendência e aqui para remover a sazonalidade, ou seja, eu faço a diferenciação a cada 12 meses. Eu chego aqui, faço a diferença desse com esse, 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 e a partir disso a gente consegue transformar essa sazonalidade, essa tendência estacionária. Aqui, ao longo do caminho vai gerar resultados não, então eu removo. Sim, eu apliquei a estacionalidade, tentei deixar uma estacionária, mas só deu resultado. Aqui eu faço a plotagem. A gente tem os dados originais e depois dessa diferenciação, como a gente encontra esses dados. A gente pode observar que não tem tendência mais nenhuma e não dá para se observar picos sazonais. Então a gente já tem uma onda estacionária. Esses hiperparâmetros são excelentes para o modelo Sarima conseguir encontrar os melhores resultados. E a gente também aqui fez uma plotagem do ACF e PACF após a diferenciação. A gente pode ver que não tem nenhuma relação nenhuma aqui, não tem decaimento, crescimento, pico, está completamente variado. E aqui a gente pode encontrar também que a quantidade de valores em torno do cinza aumentou em relação ao exemplo anterior. E assim a gente consegue encontrar os melhores hiperparâmetros para o Sarima. Como eu disse, vai depender também da escolha que você está querendo,
A depender, é interessante adicionar engenharia de features. Se você tem uma base de dados grande e quer relacionar previsões, os modelos de Deep Learning são sem dúvida os melhores. Então vai depender do seu propósito, da sua base de dados, para você escolher o melhor modelo. Fora que existe o DartS, mas também existem os frameworks interessantes para se trabalhar com séries temporais, como o PyCharm e também o Altarima. Então vai depender muito da sua base de dados, para ter base que você vai precisar ter um trabalho maior para chegar a esse ponto de ter uma base de dados em time series. E outras não. Você pode utilizar já prontas também, como o DarkS, que de fato é uma ferramenta interessante. E aqui foi passada uma ideia geral do que é uma série temporal, as vantagens de ter se utilizar o DarkS, uma comparação entre modelos. É claro que não foi a comparação mais justa, mas deu para entender que a gente consegue aplicar diferentes modelos de uma forma bem simples. Claro que teria um trabalho para um tratamento melhor para determinados modelos, mas fica aí como uma ferramenta interessante para essa área de séries temporais. E é isso.